Hey guys, what's up? Teacher Felipe here, and this is our third EAD class, let's call this way, our home class, or whatever you want to call. Então, pessoal, essa é a nossa terceira aula no formato EAD, já que a gente não pode estar aí tendo aula, eu vou estar disponibilizando mais uma aula para vocês, mais um conteúdo. Eu selecionei aqui várias coisas aí, como vocês são já o pessoal do avançado, então a gente vai fazer uma aula assim bem de coisas que para melhorar a nossa fala, nosso entendimento, nosso entendimento geral sobre o inglês, sobre o que acontece nas aulas, tentar corrigir alguns errinhos que acontecem às vezes que a gente nem nota, que é comum, que é normal, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu trouxe aqui são os indefinite pronouns, tá? Que é algo que eu vejo que é problema, assim, para muita gente aprendendo inglês, gente que já fala inglês, gente que às vezes vai viajar e tal, né? É muito complicado, às vezes, a gente saber quando usar e o que usar. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é a diferença entre o some e o any. Além de tudo aquilo que a gente estuda já nos countables e uncountables, eu trouxe aqui um pouquinho mais detalhado e de uma forma mais enxugada, assim, de quando que a gente vai usar ou não. Então, vamos começar aqui com o some. Olha o que ele fala para nós. O some, ele é usado em affirmative sentences, ou seja, quando a gente quer afirmar alguma coisa, e a gente usa ele com as palavras where, one ou body, para determinar pessoas, e o thing para as coisas. Ou seja, somewhere, someone, somebody e something, tá? Ou seja, o que a palavra somewhere vai significar? Quando a gente vai colocar para falar sobre algum lugar, né? Então, a gente vai perguntar assim, aonde que está o fulano? Where is Felipe, tá? Vocês querem saber onde é que eu estou? Where is Felipe? Where is he? I don't know. He is somewhere. Então, você vai dizer, não sei, ele está em algum lugar. Né? Somewhere I don't know. Somewhere I don't know. Então, eu não sei onde é que ele está. Somewhere I don't know. Eu não faço ideia de onde ele está. I leave my keys somewhere here. Aonde? Não sei. Então, eu deixei por aqui. A gente aponta ou mostra a região, o local que está, se foi na sala, somewhere over here. E tá por ali. Quando a gente não sabe a definição do lugar, ou seja, indefinite pronoun, certo? Depois a gente tem o some com o one ou body, que basicamente a gente pode trazer ao pé da letra como alguém, alguma pessoa. Então, você está lá na aula, ou no seu emprego, ou na faculdade, qualquer lugar. Can someone help me? Né? Some mais one. Então, someone help me. Alguém, alguma pessoa, né? Alguém pode me ajudar? Somebody help me, né? Então, alguém me ajuda, alguém me dá uma mão, alguém faz alguma coisa, né? Às vezes, quando a gente vê aquelas cenas nos filmes e tal, que acontece um acidente, alguém passa mal, alguém precisa de uma coisa, somebody help me, né? As pessoas falam, né? Então, ajuda. Tem aquele famoso meme, vocês devem ter visto aí, do rapaz que está caído na rua e alguém fala someone here is a doctor. Então, o cara, né, vai lá. Então, alguém, alguma pessoa, né, alguém definido no meio de quem está ali que possa ajudar. E o something, o último exemplo aqui do some, é de alguma coisa, tá? Então, I need something else. Então, eu preciso de alguma coisa a mais, do algo a mais, tá? Ou às vezes eles falam também, this is something useless. Então, ou seja, isso aqui é uma coisa inútil, tá? E assim por diante. Ou seja, quando a gente não tem uma ideia exata do que a gente está falando, seja um lugar, uma pessoa, ou um objeto, uma coisa, a gente vai usar o some com isso para dizer que aquilo é uma coisa que a gente não sabe o que é. Né? Então, somewhere é um local indefinido. O someone ou somebody é uma pessoa ali na situação indefinida. E o something é algo indefinido. Tá?
O something ele tem uma particularidade que às vezes a gente vai poder ter aquilo definido, mas quando a gente quer falar não, que é useless, como eu falei, que não tem serventia, não tem porquê, nem para quê, a gente vai usar o something também. Mas é o único caso diferente aqui, certo? Então, quando a gente for afirmar esse tipo de coisa, a gente usa o some e essas palavrinhas aqui. O where para lugar, o one e o body para pessoas e o thing para coisas. E aqui a gente vai então para o N, que é a diferença do some principal, é que ele é usado mais para perguntas, né? Então frases interrogativas e frases negativas. Então a gente tem aqui, ó, o negative sentences e o question mark, né? O símbolo ali de interrogação, chama no português, no inglês vocês sabem que é question mark, né? Question de pergunta e mark de símbolo, né? Então a gente vai lá. O N, a primeira coisa que ele coloca aqui para nós é com o anyone ou anybody. Ou seja, o que acontece? A gente vai lá fazer uma pergunta usando o anyone ou anybody, né? Alguém, alguma coisa, que está numa situação maior, no quesito geral ali, ou a gente vai negar. Né? O mais provável que vocês vão encontrar o N é na forma negativa com o body e o on. Então, anyone did nothing. Did anyone did something? No. Anyone. Né? Então, da forma negativa, né? There is anyone here who can help. Então, não tem ninguém. There is anybody here who can help. Ninguém vai conseguir ajudar. Ninguém vai conseguir fazer nada por você. Ninguém sabe o que fazer, né? Então, o N mais o anybody, ele significa essa negação. Não vai ter nada para te ajudar, infelizmente. Depois, a gente tem o N mais o tem, né? Que também vai entrar basicamente a mesma coisa. There is anything useful here. Então, nada aqui é useful, é útil. Nada vai poder te ajudar nessa situação, nada vai servir para qualquer coisa aqui, tá? E depois a gente tem aqui o any e o where, que também é a mesma coisa. I can't find it anywhere. Então, eu não consigo achar em lugar nenhum. Esse aqui a gente poderia colocar como lugar nenhum, nesse anywhere, tá? Uma tradução mais próxima que a gente pode ter para não dar muita confusão. I can't find it anywhere. Então, eu não sei onde é que está, eu não acho em lugar nenhum. Não é possível encontrar isso aqui, eu não sei onde está, eu não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo achar. Essa que é o maior significado do N. Então, basicamente, o que a gente tem que lembrar? Que o some a gente vai usar para fazer frases afirmativas. Alguma que outra pergunta pode ser feita num ambiente informal, até vocês vão encontrar de vez em quando, mas não é bom fazer. Mas é para fazer afirmações mesmo. E o N, então, a gente vai usar para fazer perguntas e frases negativas, colocando o N e as mesmas palavras ali. O one e o body para pessoas, o thing para coisas e o where para lugares. Certo? Basicamente isso. Depois, a gente vai vir aqui no everybody e nobody, que segue mais ou menos as mesmas palavrinhas ali, vocês vão achar, mas aqui o significado muda um pouquinho. Olha só. O everybody, ele é sinônimo de everyone, tá? Ou seja, de todo mundo. A gente tem aqui, ó, every person, todas as pessoas. Então, quando a gente for usar everybody e everyone, é todo mundo. Todo mundo esteve envolvido. Então, o exemplo que eu coloquei ali, ó. Everybody had a great time yesterday. Ou seja, o que é have a great time? Had a great time. Se divertiram, ficaram de boa, foi legal, todo mundo curtiu, vamos dizer assim. Foi de boa. Então, quando você vai lá no churrasco, na festa, saiu com os amigos lá, em qualquer lugar, com a família, seja quem for. Everybody had a great time yesterday. Ou seja, todo mundo se divertiu.
A gente pode usar everybody is having a great time. Também, todo mundo está se divertindo, todo mundo está gostando, todo mundo está curtindo. Ou seja, quando a gente vai usar para todo mundo, é o everybody ou everyone. Mas vocês vão encontrar com everybody, tá? Mas o everyone também vai aparecer. Eu acho que usar o everybody é mais legal, porque é mais comum e é mais fácil de se comunicar também. Depois a gente vai ter o nobody e o no one, que, em contrapartida com everybody e everyone, é uma negação. Então, é ninguém. No person, ninguém. Nobody. Então, o exemplo ali que eu coloquei. Nobody came to my party. Ou seja, ninguém apareceu para minha festa. Ninguém veio aqui na minha festa. Ninguém apareceu, ninguém veio. A gente pode colocar que nobody ou no one had a great time yesterday. Ou ninguém se divertiu ontem, ninguém gostou da festa, do passeio, da janta, do churrasco, da aula, sei lá. Enfim, qualquer situação que reúna bastante pessoas. Então, nobody came to my party, nobody had a great time, nobody liked this, né? Então, ninguém. Ninguém gostou, ninguém fez, ninguém veio, tá? Não tem relação o everybody ou o nobody sendo negativo ou afirmativo. Tanto faz o que a gente vai usar. O que faz a que a gente escolher é se foi todo mundo ou ninguém. A gente pode colocar assim que everyone disliked that. Todo mundo não gostou disso. Ou a gente pode colocar nobody liked that. Ninguém gostou disso. Mesmo significado. Não quer dizer que o everybody ou nobody vai ser usado afirmativo ou negativo. A questão é quando você quer agrupar todo mundo ou ninguém. A gente pode construir a frase aí, que nem eu dei o exemplo. Everybody disliked that. Todo mundo não gostou. Ou nobody ou no one liked that. Ninguém gostou. É basicamente a mesma coisa. Tem um grupo de pessoas onde todo mundo não gostou de uma atitude. Todas as pessoas acharam aquilo errado. Ou ninguém gostou. Ninguém achou certo. É o mesmo significado, porém, é uma forma diferente de construir a frase, tá? Então, não se ateiam a... às vezes o pessoal fala, então, everybody, everyone, para coisas afirmativas. Não. Eles podem servir para qualquer qualquer uma das formas da frase ou do texto lá, afirmativo, negativo. A questão é se todo mundo ou ninguém. Só isso, certo? Seguindo, então, a gente tem o somebody ou anybody ou anyone, tá? Aqui era para ter ficado separado, o anyone ali acabou ficando junto. Mas, enfim. O somebody ou someone é a person who is not known, name not know or not specified. Ou seja, alguém que a gente não sabe quem é. Uma pessoa que a gente não tem noção de quem seja, né? Pessoa não especificada, tá? Ali o exemplo que eu coloquei. Olha ali embaixo. Somebody must volunteer. Ou seja, alguma pessoa precisa ser voluntário. Alguém tem que fazer isso aqui, né? Então, às vezes a gente está lá trabalhando, chega o chefe ou lá na escola, na faculdade, vem o professor, ó, somebody must do this, somebody must help. Então, ou seja, alguém de vocês aí, não sei quem, mas alguém precisa fazer. Ele não está especificando quem, mas ele está dizendo uma pessoa não especificada, tá? O anybody e o anyone é meio parecido até se a gente for pensar no quesito de português, tá? Porque a tradução a gente pode colocar a mesma, né? Qualquer pessoa, qualquer uma opção especificada, mas tem uma diferença para usar. O anybody, o anyone, ele é mais geral, ele é, como é que eu posso explicar? Qualquer pessoa, tá? Quando a gente fala em somebody, someone, a gente está falando de qualquer pessoa, mas de um grupo específico, sabe? Então, alguém da nossa equipe aqui que a gente está trabalhando, alguém, sabe? Então, somebody here needs to do it. Quando a gente fala anybody can do this. Então, você vai lá fazer alguma coisa e você fala anybody ou anyone can do this. Qualquer pessoa no planeta pode fazer isso. Ela não precisa ter experiência, ter estudo, ter qualquer tipo de coisa para fazer. Então, a gente fala no anybody ou anyone, é muito mais geral. Quando a gente quer dizer qualquer um faria isso, tá? Então, quando alguém tem uma atitude,
uma atitude lá, sei lá, qualquer atitude boa, vamos dizer assim, fez uma boa ação para alguém. Daí você fala, anybody needs to do that. Então, qualquer pessoa tem que fazer isso. Qualquer pessoa tem a obrigação de fazer isso, certo? Então, aqui tem o exemplo ali. Anybody can join the group. Então, qualquer pessoa pode se juntar ao grupo. Grupo de estudo, grupo de trabalho, não tem nada que seja exigido para que essa pessoa se junte, certo? Então, por exemplo, a gente não pode usar esse anybody quando for alguma coisa específica, tá? Então, vamos dizer lá que tem uma vaga de emprego para um engenheiro, tá? Qualquer um pode se juntar? Eu posso me juntar lá e trabalhar nesse local? Não, eu não sou engenheiro, então não é anybody, tá? Então, são pessoas da área. Essa é a diferença. O somebody, ele é mais específico, assim, tem uma especificidade um pouquinho menorzinha, e o anybody é geralzão. Qualquer um, qualquer pessoa, quem tiver vontade, não tem pré-requisito, requisito nenhum para essa pessoa se juntar ao que a gente vai estar propondo. Certo? Então, depois aqui eu trouxe outra coisa também, que é os advérbios de intensidade, né? Então, a gente tem aqui o fairly, né? This is a fairly expensive t-shirt, but the quality is not great. Depois a gente tem o quite, this is quite an expensive t-shirt, but the quality is not worth the money. E depois a gente tem o rather e o pretty. This is a rather expensive t-shirt, but the best deal around. Tá? Ou seja, o que ele fala aqui para nós do primeiro? This is a fairly expensive t-shirt, but the quality is not great. O fairly, ele vai ser alguma coisa assim que a gente pode colocar como justo. Tá? Justo. Então, o preço tá bom, mas a qualidade não é muito boa, né? Então, o que ele falou aqui? This is a fairly expensive t-shirt. Então, é uma camiseta de preço bom. Essa camiseta aqui, tá no preço legal. Não tá caro, tá bom. But the quality is not great. Mas a qualidade não é muito boa. Então, ela é barata, ela tá no preço bom? Tá. Mas a qualidade dela não tá muito legal. Depois disso, o quite, ele é um pouquinho mais que o fairly. Olha só. This is a quite an expensive t-shirt, but the quality is not worth the money. Então, quando ele fala this is quite an expensive t-shirt, ele está dizendo que ela é um pouquinho cara. Então, assim, ela já não é mais fairly que nem a outra. Essa outra camisa, essa aqui é fairly, ela está num preço legal. Essa outra aqui, ela é de uma marca tal, ela é um pouquinho mais cara. But the quality is not worth the money. Então, a qualidade não está legal com o dinheiro, né? Ou seja, ela está muito cara pela qualidade que ela tem. Não vale o dinheiro, tá? Então, não está valendo a pena, tá? Aqui eu acabei colocando o H antes do T, tá, pessoal? O Word é com H depois do T, perdão. Acabei confundindo na hora de digitar ali, tá? Lembre-se disso. Não cometa um erro de escrita que nem eu. Né? O Word é com H depois do T. Certo? Então, o quite é quando alguma coisa já está um pouquinho a mais. Às vezes, por exemplo, a gente vai lá assistir um jogo de futebol, tá? Ou esporte que vocês gostam, e o jogador X lá faz uma jogada legal lá. Daí alguém fala, this is quite expressive, né? This is quite impressive. Nossa, mas legal, o cara fez um negócio impressionantezinho ali, foi legal, foi acima da média, tá? Então, o quite eu colocaria para vocês como algo um pouquinho acima da média que a gente pode usar, tá? Então, quite impressive é alguma coisa interessante, tá? Legal, impressionante, algo um pouquinho fora da média, fora da curva, lá, alguém faz algo a mais, tá? Depois a gente tem aqui o rather, né? This is a rather expensive t-shirt, but the best deal around. A gente pode usar pelo pretty também, e daí aqui a gente já fala que ela é cara mesmo, tá? Então aqui this is a rather expensive t-shirt, então ela é cara mesmo, tá? Ela é cara, o preço dela é bem acima das outras, but the best deal around. Então na frase ele falou,
mas é o melhor negócio, ou seja, ela é cara, é bem cara, mas a qualidade dela é boa, tá? Então a gente está comparando ali que na mesma intensidade que está subindo o preço da camiseta, está subindo a qualidade dela. The best deal around, é o melhor negócio, tá? Quer uma camiseta boa? É essa aqui. Ela é pretty expensive, tá? Então ela é cara, mas ela é boa, a qualidade dela é boa, o tecido é bom, marca, enfim, tudo que a gente usa para ver se uma roupa é boa. Ou seja, o Fairly, o primeiro exemplo que a gente viu, é algo um pouquinho ali, tá? This is a fairly expensive, tá caro, tá carinho, um pouquinho, tá? Um pouquinho caro. But the quality is not great, né? Como eu falei para vocês, tá um pouquinho caro. Aliás, ela não tá cara, perdão. Ela tá num preço legal, fairly expensive, tá justo, não tá caro, mas a qualidade não tá boa, certo? Então, não tá legal essa qualidade aqui, mas também a gente não tá pagando caro, não tem problema. Fairly expensive é um preço justo, um preço barato, sem problema. O quite ele já sobe um pouquinho, ele já começa a ficar um pouco caro, porém ele ainda fala para nós que a qualidade não está valendo esse preço, né? Então, de um preço normal, ele passou para um pouquinho mais caro, mas ainda não vale a pena, porque a qualidade dela não está legal. Depois a gente tem ali o rather ou pretty, tanto faz, pode usar qualquer um, que aí sim é o que está acima da média, é o que está acontecendo, é o que é muito caro, né? O que a gente quer dar uma boa ênfase, que aquilo é diferente, tem uma intensidade bem forte, mas ele vale a pena. O que está dizendo? This is a pretty expensive t-shirt, but the best deal around. Então, ela é cara, é bem cara, mas ela está valendo o preço, é o melhor negócio, the best deal. Nice, vou comprar porque ela é cara, mas vai me servir, tá boa, tá bom? Depois aqui a gente tem mais alguns advérbios de intensidade, a gente tem o very, tá? Que this girl is very pretty, então ela é muito bonita. A gente pode usar beautiful, gorgeous, né? Eu já falei para vocês algumas palavras que a gente pode trocar pelo very, para não ficar usando very toda hora. Não tem problema usar o very toda hora, mas de vez em quando é bom a gente usar algumas palavras que têm o significado do very, tipo very pretty. A gente pode falar que é uma pessoa beautiful, né? A gente dá a mesma intensidade. This girl is very pretty, né? She's gorgeous. Ela é muito bonita, muito linda, né? E o very, então, a gente pode usar sempre junto com esses adjetivos para pessoas ou coisas para que a gente dê uma intensidade maior para ele. O very. Depois a gente tem o to, né? Lembre-se que não é to, não preciso falar, né? Sempre falo, não é to. This coffee is too hot. Então, é too hot, tá muito quente, eu não consigo tomar. It's too hot, né? Tá muito quente. Ou ele poderia estar, this coffee is too strong. It's too strong. Tem muito café aqui, tá muito forte, tá ruim, né? Tá ruim, tá com gosto muito forte, não tá legal tomar. It's too hot, certo? E depois a gente tem o so, né? My dog is so cute. Eu colocaria o so, eu acho que uma tradução bem legal para ele seria o tão, né? Então, my dog is so cute. Então, o meu cachorro é tão bonito, né? My dog, uh, my dog is so nice. Ele é tão legal. My dog is so small. Ele é tão pequenininho, né? Então, quando a gente quer usar esse tão, essa pessoa é tão legal, this person is so cool, né? Ele é tão legal, this is so cool. Ou alguma coisa, né? This is so cool, as minhas aulas, né? My classes are so cool, minhas aulas são tão legais, eu também sou so cool, eu sou um professor tão legal, né? Então, a gente pode usar esse so para colocar esse tão na frase, tá? Então, o very, a gente dá intensidade para adjetivos e pessoas. This girl is very pretty. This person is very annoying, é muito chata, né? This is very, very nice. Isso aqui é muito bom. This class is very nice. Essa aula é muito boa, né? O to também a gente vai usar geralmente para comidas, para o clima e etc, tá? Too hot, too expensive, a gente pode falar que alguma coisa está muito cara. This is too expensive. É muito caro também, tá bom? E depois a gente tem ali o My Dog is so cute, que é um tão,
né? Como eu falei para vocês. Tem how cute. My dog is so cute. Meu cachorro é tão bonitinho, so cute, né? E assim por diante, certo? Então, é importante que vocês entendam esses advérbios para usarem eles de forma correta, para entenderem quando a pessoa está dando uma intensidade para uma coisa específica na frase. Às vezes as pessoas usam isso antes ou depois do adjetivo, do verbo. Então, assim, tem que aprender isso aqui. É muito importante a gente fazer bem certinho aqui. Agora eu vou trazer para vocês aqui umas pequenas diferenças entre algumas palavras. Por exemplo, aqui o still, o already e o yet, tá? Então, vejam só aqui, ó. A primeira palavra que a gente vai ver é o still, tá? Então, a pessoa vai lá e fala, I'm still doing it, né? Então, eu chego lá na aula, passo o exercício para vocês lá e falo lá, como eu sempre falo, né? Finished? Terminaram? Finished yet? Terminaram? Aí alguém levanta a mão. No, I'm still doing it. I'm still trying to finish. Ou seja, eu ainda, tá? Acho que a melhor tradução pode ser o ainda, tá? Então, olha só aqui o que eu coloquei aqui dizendo. It's late, but we are still not hungry. Então, it's late, é tarde, but we are still not hungry. Mas nós ainda não estamos com fome. Então, tá tarde, a gente ainda não está com fome. Still, não, tá? I'm still doing my homework. Eu ainda estou fazendo o meu tema de casa, minha tarefa, minha atividade de casa, certo? Are you still playing basketball? Então, você ainda joga basquete, tá? Aqui ele não está perguntando da ação em andamento, se ele ainda está jogando. É só olhar, ver se o cara está lá correndo com a bola que está jogando. Mas não importa se a pessoa ainda pratica o esporte, se ela tem o hábito ainda de jogar basquete. Are you still playing basketball? Ou às vezes, né? Do you still play video games, né? You are 23 years old, you still play video games. Ou seja, né, você já tem 20 e tantos anos, ainda joga videogame, né? You still play video games? Sim, ainda jogo videogame, ainda continuo, né? Então, o significado geral do still é quando a gente ainda faz alguma coisa, quando algo está acontecendo, não foi terminado, a gente está naquela transição. Geralmente, quando as pessoas usam isso, quer dizer que I'm still doing. Geralmente já é para ter terminado, tá? Geralmente. Então, às vezes a pessoa, o pai, a mãe, fala, ó, vai lá fazer a tua tarefa de casa, vou para a criança lá, né? Ó, vai fazer teu tema lá, até 2 da tarde tem que estar pronto. Chegou lá, 5 para 2 da tarde, o pai chegou lá no quarto e a criança lá, I'm still doing. Então, ele ainda está terminando, né? Coisas que ele começou a fazer num passado próximo e ainda está fazendo. Ou, no caso aqui do basketball, coisas que são hábitos que as pessoas querem saber se a gente ainda pratica, tá? Are you still playing basketball? Ou seja, você ainda joga, você ainda pratica basquete, certo? Então, tem esses dois usos do still, ou se a gente ainda está fazendo alguma coisa no momento, algo que já foi determinado, ou algo que está demorando, ou se a gente ainda pratica, ou ainda tem algum hábito há muito tempo, né? Quando a gente passa algum tempo sem ver a pessoa, um parente, um amigo, né? Are you still working on that company? Do you still do that? Né? Então a gente pergunta se a pessoa ainda está fazendo aquelas coisas que a gente sabia há alguns anos atrás, ou tempo atrás, certo? O already é quando a gente ao contrário já. O already, geralmente a gente vai usar ele quando a gente já terminou alguma coisa. Ou seja, olha só, she already finished her studies. Então, ela já terminou. Então, ela disse que ia terminar de fazer lá às 5 da tarde, 4:30 da tarde já terminou. She already finished. Né? Às vezes, quando eu vou passar um exercício lá, o aluno terminou antes de todo mundo. Already? Então, eu vou falar, né? Already finished? Yes, already finished. Já terminei, já está pronto, já está aqui, 100%. Então, já está terminado, já está ok, já está belezinha, sem problema nenhum. Beleza? Outro exemplo lá. I think Jane already knows about the surprise party. Então, olha só. I think Jane already knows.
eu acho que a Jane já sabe about the surprise party, sobre a festa surpresa. Então, ela está sabendo antes do acontecido. Already, antes, ela já sabe. Algo que era para ela saber na hora da festa, ela já está sabendo antes. Então, a gente já, antes do que era para acontecer, a gente já está sabendo. Então, olha aqui ó, a explicação. Something that happened earlier, antes, than we expected, né? Então, antes do que a gente planejava, antes do que a gente esperava, tá? Então, aconteceu aquilo antes do esperado, né? I finished my work already. Então, eu já terminei. Era para ter terminado 8 horas da noite, eu terminei agora. Né? Sei lá, 7 horas da tarde, 7 horas da noite. Era para ter terminado semana que vem, já está pronto agora. I ready, finished, tá? Esse que é o sentido do already. Contrariando bem o already, a gente pode ter o yet, né? Ou seja, olha só, o yet. A primeira explicação aqui. To ask if something expected has happened. Então, a gente pergunta lá, have you done your homework yet? Você terminou o seu trabalho, seu tema de casa já? Aí a pessoa vai responder. Have you finished your job yet? Né? Depois a gente tem ali. To say something expected has not happened, que é o uso mais comum dele, tá, pessoal? Então a pessoa fala, ó, I haven't eaten the pie yet. Então, eu ainda não comi a torta. Ainda não, tá? Vamos dizer que aquela pessoa lá que é o comilão, né, que a gente tem na família, fez lá a festa de Natal, de Ano Novo, toda a sobremesa, tudo. E aquele cara que sempre rouba com a sobremesa antes e ainda não comeu. Ele fala, I haven't eaten the pie yet. Então, eu ainda não. Quer dizer que vai acontecer uma hora ou outra, esse yet. Mas ainda não aconteceu. Outro exemplo lá, ó. Has Shirley done her homework yet? Então, assim, ela já fez o tema dela, ela já fez o trabalho de casa dela, já terminou? Então, a gente usa o yet para algo que a gente já espera que é para ter terminado já é para estar pronto. Então, assim, já está pronto isso aí? Já terminou? Já fez? Geralmente o chefe lá, a gente vê nos filmes, né? Ou quem trabalha com prazos, geralmente o chefe vai lá, ó, tá pronto aí? Have you done it yet? Terminou? Tá feito? Eu quero ver isso aí, tá pronto? Daí vai a coisa. A gente tem ali um outro exemplo. It's almost 4 p.m. and Johnny hasn't waken up yet. Aqui eu coloquei o W, era o Y, tá? Mais uma digitação meu. It's almost 4 p.m. and Johnny hasn't wake up yet. Então, assim, ou seja, é 4 da tarde e ele ainda não acordou. Ou seja, o que ele faz dormindo 4 horas da tarde? Né? Vamos dizer que o cara levantava, sei lá, 8 horas da manhã, e ele está dormindo. Então, assim, é esperado que ele acorde cedo, não tarde. Então, yet. He hasn't wake up yet, tá? Então, esse yet é para quando a gente quebra a expectativa. Ou quando a gente tem a expectativa de tá pronto, não foi feito, não aconteceu, né? I haven't eaten the pie yet. Como que ele não comeu ainda essa torta? Se ele é o cara que sempre come tudo antes da hora. Né? Então, has she done her homework yet? Então, ó, tá na hora dela ter terminado já. Is she done yet? Então, ela já terminou, certo? Esse é o uso do yet. Ao contrário do uso do already, né? Que é quando o already é antes, o yet é quando a gente já está cobrando alguma coisa, colocando uma expectativa em cima. E o still é quando a gente ainda está fazendo as coisas. Ou seja, o still, quando a gente está fazendo a coisa, está acontecendo, a gente quer dizer que aquilo está acontecendo. O already, quando terminou antes do esperado, quando está feito antes do esperado, algo aconteceu antes do esperado. E o yet, quando está acontecendo depois do esperado, ou quando ainda não aconteceu, ou quando a gente quer cobrar a meta, quer dizer para aquela pessoa, está na hora de terminar isso aí, está quase na hora de terminar, tá? Esse que é a questão aqui. Depois aqui, eu trouxe para vocês uma outra diferença sobre algumas possibilidades, na verdade, que é o both, o either e o neither, tá? É complicado saber a diferença? Não. É complicado, às vezes, a gente lembrar do either ou do neither, mas é bem fácil a gente entender. Olha só.
Primeira palavra, o both, tá? É difícil mesmo pronunciar, tem o TH no final, né? Aquele chiadinho na língua, both, tá? Ele é o mais simples de todos, ele significa ambos, tá? Então, quando a gente tem as duas ou mais alternativas, perdão, duas alternativas que fazem sentido o que a gente quer. Então, você vai lá na loja, vamos dizer que a sua mãe, seu pai, ou quem for vai te dar um tênis lá, um shoe, né? Você está entre dois lá, um da Nike e um da Adidas, os dois lá. Ai, nossa, eu queria os dois. Aí o seu pai, a sua mãe, que vai te chegar lá e falar para você. Tem o primeiro exemplo ali, ó. You can have both shoes if you want. Ou seja, você pode comprar ambos, você pode ter ambos, a gente pode pegar ambos, tá? Ou seja, os dois, você não precisou escolher entre um ou outro, tá? Qualquer um serve. Olha outro exemplo lá. Both coffee and tea are good for you. Então, vamos dizer que está num dia frio lá, a pessoa está lá chegou em casa, vou tomar o quê? Um café ou um chá? Um coffee or tea? E daí a pessoa fala, não, both. Qualquer um é bom. Ambos são bons, tá? Pode ser qualquer um. Outro exemplo ali, ó. I can speak both English and Spanish. Então a pessoa, ela fala inglês ou espanhol, né? Eu, por exemplo, eu posso falar both English or Português, inglês ou português. E vocês logo também vão poder falar ambos, né? Então, both, ambos, os dois. Então, o both, quando ele aparecer, ele é mais de uma opção. Ambas, as duas coisas. Qualquer um, ou tanto faz, tá? Os sentidos dele. Ambos, qualquer um, tá? Quando a gente não precisa se decidir entre algum, é ambos, é both, tá? Já o próximo aqui, o either, ele não é assim. O que o either fala pra gente? Que você tem que escolher between two choices, tá? Ou seja, tem que escolher. Então, you can have either shoe. Pick one. Então, você tá lá na loja, entre o tênis da Adidas e da Nike, e daí os seus pais falam lá, you can have either one. Pick one. You can either shoe. Pick one. Então, é esse ou é aquele, não é os dois. Either one. Então, esse ou esse, né? Olha lá o outro exemplo. You can either call me at home or at the office. Então, você pode me ligar ou em casa ou no meu escritório, no meu trabalho. Não adianta ligar nos dois lugares, em qualquer horário, que um dos dois não vou estar, certo? Então, ou aqui ou ali. I can speak either English or Spanish. Então, ou eu posso falar inglês ou eu posso falar espanhol. Eu não sei falar os dois, eu não posso falar os dois nessa ocasião aqui. Ou é um ou é outro, tá? Então, quando a gente tiver uma escolha, ou é A ou é B, é either. Either A or either B. Então, é um ou outro. Não dá para a gente colocar o both, não dá para a gente usar ambos. É either. Algum deles. Não pode ser os dois. Certo? E para finalizar essa explicação aqui, a gente tem o neither. Que o neither, ele é o contrário do both, ele é nenhum, né? Então, olha lá, none of their alternatives, nenhum. Então, você está lá na loja escolhendo os dois tênis e você se toca que nenhum dos tênis vai servir em você. Ele é o número que você não calça. Ou seja, neither of the shoes fit you. Ou seja, nenhum dos tênis vai servir você, nenhum vai dar certo. Né? I can't speak neither French or Chinese. Então, eu não consigo falar nem o francês ou nem mesmo o chinês, né? Aqui faltou o T ali, né? No can't, eu esqueci, perdão. Então, I can't speak neither French or Chinese. Nenhum eu sei fazer. Não sei nenhum, não posso fazer nenhum, né? Would you like a glass of beer ou scotch? Então, cerveja ou whisky, né? Neither. I don't drink. Então, você quer cerveja ou whisky? Neither. Nenhum. I don't drink. Eu não bebo, eu não tomo álcool. Então, nenhum dos dois. Não vou querer nenhum, tá? Então, o neither basicamente é quando nada funciona. Nem A, nem B. Neither. Nenhum. Ah, você quer aqui A ou B? Neither. Nenhum. Nenhum, tá? Então, o both é para quando a gente usa ambas as opções, o either uma das duas e o neither nenhuma, certo? Depois aqui, pessoal, eu tenho aqui
Eu trouxe para vocês aqui, para a gente finalizar a nossa aula, alguns prepositions e verbs para a gente entender como que o for e o on funcionam, tá? Ou seja, o que acontece aqui? Vamos lá. Quando a gente usa o for, tá? Olha o exemplo que eu coloquei. Work for. He works for an engineering company. Então, ele trabalha para uma empresa de engenharia. Provavelmente ele é um engenheiro, um construtor, um técnico de segurança do trabalho ou outras coisas que trabalham aí. Tá? Apologize for. Apologize, você sabe que é um falso cognato, não é fazer apologia, é pedir desculpa. I want to apologize for my mistakes. Então, eu quero pedir desculpas pelos meus erros. Tá? Então, apologize for my mistakes. Então, ask for. I always ask for extra tomato sauce on my pizza. Ou seja, eu sempre peço por mais molho de tomate na minha pizza. O que acontece aqui? A gente não fala assim no português, né? Mas no inglês eles falam. Então, I always ask for extra tomato sauce. Eu peço por, vamos dizer assim, por que tenha, tá? Por que tenha, por que seja feito mais molho na minha pizza. A gente tem lá o blame for. I blame Janet for the broken cup. Então, eu culpo, I blame a Janet por ter quebrado a xícara. Eu vou culpar ela pela xícara quebrada. Entenderam mais ou menos esse por, para e pelo? Então, olha só. Care for. He doesn't care for playing golf. Então, ele não liga para estar jogando golfe. Ali depois no cachorrinho. Would you keep my dog for me? Então, você cuidaria do meu cachorro para mim? Prepare for. A hotel room is being prepared for them. Sendo preparado para eles. Thank for. I must write and thank Mary for the present. Então, eu tenho que escrever para Mary agradecendo pelo presente. Ou seja, o que é esse for? Quando a gente vai usar uma ação por aquilo. He works for, ele trabalha, a ação dele é trabalhar para a engineering company, a empresa de engenharia. I want to apologize for, desculpar-me é ação pela os meus erros, tá? I always ask for, eu sempre peço para que tenha mais molho de tomate e tomato sauce na minha pizza. Então, o for é quando a gente faz uma ação para aquilo, tá? A gente vai fazer alguma coisa para aquilo, né? Que nem ali o blame, né, na xícara. I blame Janet for the broken cup. Então, eu culpo ela pela xícara quebrada. I blame her for. Eu culpo ela para, né, por ter a xícara quebrada, certo? Então, o for é quando a gente faz uma ação para alguma coisa. Fez ação para alguma coisa. Works for, apologize for, ask for, certo? É um pouquinho complicado, mas se a gente for ter esse pensamento de fazer ação para alguma coisa, tá certo. Depois o on, tá? O on já é diferente. Olha só, vamos primeiro para os exemplos. Vamos começar ali por cima. We always agree on our opinion. Então, a gente sempre concorda com a sua opinião. O blame on. O blame, a gente já viu que é culpar. She blames the lack of interest on teachers' poor explanation. Olha só, né? Será que acontece isso também? Então, ela culpa a falta de interesse, né, pela explicação ruim da professora, do professor. Então, o professor explicou de qualquer jeito porque viu que ninguém estava interessado. O comment on. I don't feel I can comment on their decision. I congratulate you on your new job. Ali embaixo. You can count on me anytime.
Can you elaborate on the process? Can we rely on this old car to get us there? Né? Então, a gente pode confiar nesse carro para levar a gente. Esse carro é velho. She's working on a new novel. Então, ela está trabalhando numa nova história, numa nova revista, né? Num novo texto, tá? Lembre-se que novel não é novela. Então, o on é quando a gente faz, é quando a ação é exatamente aquilo, tá? Então, olha lá, we always agree on our opinion. Então, o agree, a gente não agree para a opinião dele, a gente concorda com, tá? A gente concorda com a opinião dele. O on, a gente concorda com, tá? Olha ali o carro. Can we rally on this old car to get us there? Então, dá pra gente confiar nesse carro, tá? Então, rally on, confiar no carro, no objeto, na coisa em si que está sendo falado. Não é confiar para que esse carro leve a gente lá, tá? Então, she's working on a new novel. Ela está trabalhando no texto, na história, né? Então, ela não está trabalhando para fazer um novo, entenderam? Então, ali, ó, I congratulate you on your new job. Então, eu estou te dando os parabéns em você, tá? Estou parabenizando você, não estou parabenizando a sua ação, que é essa que é a questão do on e do for. Ou seja, vamos voltar aqui. O for é quando a gente faz uma ação para alguma coisa. O on é quando a ação está naquela coisa em si. Não tem um meio termo ali. Eu não trabalho na empresa de engenharia. Né? Aqui ele fala ali, ó, he works for an engineering company. Ele trabalha para uma empresa de engenharia. Ele trabalha para a empresa. We always agree on our opinion. Então, a gente concorda diretamente com a tua opinião. A gente não concorda para a sua opinião. É essa que é a maior diferença. Isso aqui é complicado, porque isso é muito diferente do português. É aquelas coisas que a gente vê e fica com aquela cara, meu Deus do céu, como assim? É o caso que eu já falei para vocês do the, né, antes do sujeito, né? Se eu falar lá que a Aline é minha amiga, né? Eu não preciso dizer the Aline is my friend, né? Por que a gente coloca esse the na frente do sujeito? Porque tem no português. Não, a gente não pode fazer as coisas pensando no português. Tem que pensar no inglês, tem que pensar como o americano, como o britânico, como o australiano pensa para entender o que está se passando na frase. Esse aqui, pessoal, é uma coisa que eu vou abordar, quando eu voltar nessas aulas, eu vou ter que abordar de novo com vocês, tá? Eu sei que provavelmente isso aqui agora não vai ficar 100%, é normal, então não tem problema. Professor, não entendi. Não tem problema, isso aqui é difícil, é uma coisa bem complicada no inglês, tá? Esse for e on é bem complicado, não tem problema se não ficou 100%, se de vez em quando tem que pensar demais. Isso aqui a gente vai elaborar mais para frente ainda, eu vou falar bastante disso aqui. Vai ter exercício disso aqui bastante para a gente aprender. E isso aqui é algo que, quando o pessoal saber se a gente é fluente ou não no inglês, isso é uma das coisas que mata as charadas. Como eu falei para vocês, né, de várias outras coisas, tanto algumas pronúncias como os phrasal verbs, usar certinho o present continuous, e isso aqui é mais um desses esses diversos pontos aí que a pessoa vê, pô, esse cara aí não é fluente em inglês. Ele sabe inglês, mas ele não é fluente. Isso aqui, fazendo certo, é mais um ponto para a nossa fluência em inglês. Mas é uma coisa complicada, eu estou trazendo para vocês já, para vocês irem se preparando para o que vem por aí. Mas não é um bicho de sete cabeças, dá para a gente entender bem certinho. Eu vou fazer uns exercícios para vocês fazerem sobre isso aqui, sobre o on e o for, tá? Vai ser pouquinha coisa, vocês vão fazer lá no celular, no computador, bem, bem facinho, tá? Então, pessoal, era isso por hoje, por essa aula. Obrigado aí, pessoal, que está acompanhando. Qualquer dúvida, eu vou mandar para vocês aqui. Vai ter meu número lá, vocês podem mandar uma mensagem para mim perguntando. Se quiserem uma explicação diferente, não tem problema, podem perguntar, eu estou aí para tirar dúvidas. Querem perguntar alguma coisa aqui da aula, uma coisa das aulas passadas, uma coisa do exercício? Podem perguntar, tá? Mandem lá no WhatsApp, professor, não entendi isso aqui, dá para explicar de novo?
Eu digito, eu explico, mando um áudio, gravo um áudio, o que vocês quiserem, certo? Então, obrigado, pessoal. Infelizmente, a gente tem que estar fazendo essa aula aqui. Eu sei que não é o ideal, mas eu estou tentando trazer o conteúdo mais interessante possível para vocês, tá? Para que a gente possa aprender um pouquinho aí até nossas aulas voltarem aí, que daqui uns tempos já espero que já volte ao normal, certo? Thank you all for watching. Stay safe and bye bye. See you later.